Hi, everybody. Oi, pessoal. Pastor Bill envia seu amor de Londres. Sabia que ele estava na Hillsong, uma conferência na semana passada com 30 mil pessoas na Austrália, e ele está em Londres, em uma conferência da Hillsong em Londres. É bem legal quando nossas tribos começam a trabalhar juntas para o reino. Ele envia o seu amor. Claro, se ele se realmente amasse, ele estaria aqui. Eu sei que ele está ouvindo. Oi, Bill. Brincadeira. Bem, prega a última sessão de oração. Tivemos outras duas. Eu quero falar sobre a oração que muda a história. Se você tem uma mão livre, pegue a mão do seu vizinho. Vamos começar orando uma oração que mudará sua vida e mudará a história. Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado por essa semana maravilhosa. Oramos para que o Senhor abra os nossos olhos para a autoridade que nos deu em nome de Jesus. Para que moldar e mudar a história. Para que sermos arquitetos culturais que viram a história para o Rei e o seu reino. Amém. Eu quero falar sobre a responsabilidade divina da humanidade de tomar nossa autoridade divina e liderar a Terra. A oração é um ato de liderança, pois autoriza Deus a fazer sua vontade no planeta. Deixa eu ler de novo. A oração é um ato de liderança, pois autoriza Deus a fazer a sua vontade em nosso planeta. O que isso quer dizer? Vai a Gênesis capítulo 1. Quero começar a estabelecer as bases para o que Deus tem para nós, tanto como crentes, como seres humanos. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escute isso. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre tudo do réptil que se move na terra. Senhores, é maravilhoso que tem autoridade sobre o que se rasteja. Pensei que era incrível isso desde o começo. Você pode ter autoridade sobre aquilo que rasteja. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Eu não sei como se governa peixe, mas minha esposa está fazendo um bom trabalho em pescá-los. Comprei um barco para ela 2 meses atrás, e na primeira vez, ela pegou 212 peixes em 4 horas. E foi novamente 2 ou 3 dias depois, pegou 152 peixes. Eu fui com ela cerca de 2 semanas atrás e peguei 0. Não estou indo muito bem na autoridade sobre os peixes, mas amo comê-los. Meu ponto é que Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. O salmista escreveu, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra é dada aos filhos dos homens. No capítulo 3 de Gênesis, lembrará da história da serpente. E a serpente entra no jardim e se lembra que Deus plantou 2 árvores no jardim, a árvore da vida, da qual se comeria e viveria para sempre, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual se comesse, Deus disse, no dia em que comer essa árvore morrerá. Se comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, em 24 horas estaria morto. E o diabo encontra seu caminho para o jardim e ele convence Eva e Adão para comer a maçã. E muitas vezes contamos essa história que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Sim, eles desobedeceram a Deus, mas a coisa mais poderosa que eles fizeram, no sentido negativo, é que eles obedeceram ao diabo. Ouviu o que eu acabei de dizer? Em outras palavras, o que eu vejo é que Deus deu a Adão e Eva, Ele deu à humanidade autoridade sobre a terra. Humanidade, Adão e Eva, deu a sua autoridade ao diabo. Ele se tornou o Deus desse mundo. Em Lucas capítulo 4, vá para lá, Jesus está em um jejum de 40 dias e está no deserto. No verso 5 diz, e o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Deixa eu ler de novo essa última parte. Porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorar, será seu. Onde o diabo conseguiu
domínio e autoridade. Lembre-se que diz que porque a mim me foi entregue, se me adorar, eu lhe darei todo o domínio e toda a autoridade sobre todos os reinos do mundo, se me adorar. Porque eles me foram entregues e eu dou a quem quer desejar. Quem deu autoridade ao diabo? Adão. Está me entendendo? Adão tinha autoridade, a humanidade tinha autoridade, Deus pretendia que os humanos fossem os líderes da terra, e Adão tomou a sua autoridade e a deu ao diabo. É por isso que Deus, que criou tudo, teve que se tornar um homem. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Em Mateus 28, se lembra o versículo 18, Jesus veio, ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, este é o terceiro dia, depois do terceiro dia, e ele disse isso a eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Agora, deixa eu abrir por um minuto. O diabo tem poder. A palavra é dunamis, que tiramos a palavra dinamite. O diabo tem poder, mas Jesus disse: te darei poder sobre todo o poder do maligno. Está comigo? Mas o diabo costumava ter autoridade sobre a terra, porque Deus deu autoridade a Adão, e Adão deu sua autoridade a Satanás. Está comigo? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele tomou a autoridade que foi dada ao diabo através de Adão, e ele tomou a autoridade de volta. Agora ele diz em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu, o que não era uma revelação para o povo judeu. Eles sabiam que Deus governava os céus, e então ele disse, e na terra. E quando ele disse, e na terra, está dizendo, gente, peguei as chaves de volta. Está comigo? Peguei as chaves de volta. Você não só tem poder, que é maior do que o poder do diabo, mas você tem autoridade. Ele não tem autoridade, você tem toda a autoridade. Está me entendendo? Qual é o ponto? Como pessoas nascidas de novo, Deus nos move de volta ao projeto original, que é liderar o planeta. Quantos sabem que Deus está no comando, mas Ele não está no controle? Pessoas odeiam essa afirmação. Eu não criei, não originou comigo. Deus não está no comando, mas está no controle. Como você diz que Deus não está no controle? Se Deus estivesse no controle, não haveria assassinato, estupro, não haveria aborto, não haveria mal algum, porque se Deus estivesse tanto no comando e em controle, Ele tomaria o controle dos seres humanos, mas Deus deixa os seres humanos no controle do planeta. Ok. Isso é realmente importante. É importante percebermos que, quando nascemos, antes de conhecermos a Cristo, nascemos um pouco menores do que os anjos. Quando recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo. 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Existem duas palavras em grego para a palavra novo. Uma significa ter um carro novo, e a outra é a palavra protótipo. Sabe o que significa um protótipo? A primeira de sua espécie. Essa é a palavra protótipo, significa nunca antes criado. Quando recebe Jesus Cristo, não é só um ser humano, é uma nova criação, é uma criatura que nunca existiu no planeta antes. E uma de suas vantagens é que vive em duas dimensões. Vive na terra e no céu. Entendeu isso? Nasceu de novo. Quando nasceu de novo, foi criado. Mas quando nasceu de novo, nasceu maior que os anjos. Quando nasceu um pouco menor que os anjos, mas quando nasceu de novo, nasceu acima dos anjos, mas em Hebreus 1 diz que os anjos são servos daquele que recebem a salvação. Você tem a ajuda de anjos. Está comigo? Não é só nascido de novo, você tem ajuda angelical. Os anjos ouvem as suas orações, ele cumpre as suas orações, eles respondem as suas orações e cumpre as suas profecias. Essa é uma boa palavra. Efésios capítulo 2, verso 6 diz, Ele nos elevou, falando de Jesus, e nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo.
Eu quero falar um pouco sobre essa coisa do terceiro céu. Compartilhei isso um pouco no Congresso, um pouco tempo. Estava conversando com um grupo de congressistas sobre liderança do terceiro céu em vez do primeiro céu. O que significa? O primeiro céu, Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Aquele céu é o céu que pode ver, a que chamamos de mundo visível. Você vive no primeiro céu, todos vivemos no primeiro céu, todas as coisas que vemos, que Deus chama de primeiro céu. E Efésios capítulo 6, sobre o qual falaremos mais adiante em um minuto, diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a lista segue, vou ler daqui a um momento, em lugares celestiais. E fala sobre 4 principados diferentes que estão contra nós, que estamos em lugares celestiais. Quantos sabem que não há demônios no céu de Deus? Está comigo? Isso é o que chamamos do segundo céu. Agora, pode ler a Bíblia, não há lugar na Bíblia que diz segundo céu, só diz que há um terceiro céu. Quantos sabem se há um terceiro céu? Deve ter um primeiro e um segundo. Paulo diz na Bíblia, poderosamente, em algum lugar, 2 Coríntios 12, verso 2, ele diz: conheci um homem que foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas que eram indescritíveis. E enquanto Paulo escreve, vemos que ele está falando de si mesmo. A questão é, Paulo diz, foi levado ao terceiro céu. Está comigo? Em outras palavras, nascemos no segundo céu, há uma guerra, me perdoe, nascemos no primeiro céu, há uma guerra no segundo céu e estamos sentados no terceiro céu. Ouça o que diz Efésios, capítulo 1, sobre o céu. Cristo estava sentado acima de todo principado e poder e potestade. Desculpe. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O verso 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Qual é o ponto? Ele está usando essa metáfora e está dizendo, ele coloca acima de todo principado e poder, todo nome que já foi nomeado. E ele colocou sobre os seus pés. Quantos sabem que Satanás é um nome? E esse nome está debaixo dos seus pés. Satanás vive no segundo céu, você vive no primeiro céu e no terceiro céu. Está comigo? Veja, o desafio é vivendo no terceiro céu ou vivendo em lugares celestiais, como a Bíblia diz, estamos sentados em lugares celestiais com Cristo. Acho que quando isso passa de teologia e filosofia para uma realidade, isso mudará seu destino. Os desafios são que temos a autoridade do terceiro céu e que frequentemente usamos na realidade do primeiro céu. Fazemos dos humanos nossos inimigos. Quero te dizer algo. O diabo odeia os democratas. Os odeia. Ele odeia os republicanos. Eles odeiam os independentes. Eles odeiam os russos. Odeiam os judeus. Odeiam os negros, os brancos. Cite um humano e ele os odeia. Ele não tem nenhum amigo na terra. Não está nem entendendo isso. Estou dizendo que sempre que vilanizamos um humano, usamos o esquema do segundo céu, porque ele não tem amigos humanos. Tomamos a nossa autoridade de terceiro céu e a usamos nas pessoas do primeiro céu e perguntamos por que nós não mudamos o mundo. Bom ponto, Keith. Tarde. Vá para Efésios capítulo 6, verso 10. Ensinei isso cerca de um mês atrás, mas acho que é importante olhar novamente. Verso 10. Nos demais, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é, todo mundo diga não é gente. Não é contra carne e sangue. Se eles têm carne e sangue, eles não são seus inimigos. Vire para o seu vizinho e diga, eu não sou seu inimigo. E nem o seu cônjuge é. Ok, vamos continuar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados. Todo mundo olha a sua Bíblia, se tiver uma, é contra os principados. Ouça, você não vê uma batalha sem espada. Traga suas Bíblias para a igreja. Ok. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Alguns de suas Bíblias dirão poderes, alguns dirão governantes, mas essa é a palavra principados. Contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, os que mudam o mundo, os que fazem história, são resistidos pelas forças das trevas. Ele não está falando sobre demônios aqui, ele está falando sobre principados. Está comigo? O primeiro principado que ele fala é poderes. Ou pode ser a palavra principado aqui. Em outras palavras, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra seja qual o que for que está aí na sua Bíblia. É a palavra grega origem. É a palavra grega origem. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Na maioria das nossas culturas, chamamos as pessoas por nomes. Damos o nome João, Maria, José, Pedro. O nome geralmente não é muito significativo. Mas, no reino espiritual, Deus dá nomes aos espíritos pelo efeito que eles têm sobre a humanidade. Por exemplo, se lembra quando o menino surdo e mudo encontrou Jesus e Jesus expulsou dele um espírito surdo e mudo? Sabia que o espírito se chamava surdo e mudo? Por que foi chamado de surdo e mudo? Porque tinha o nome do efeito que teve nos humanos. Está comigo? Quando Deus chama esse principado de origem, ele está falando sobre o efeito que esse príncipe tem sobre a humanidade. Ou, nesse caso, globalmente, porque é um príncipe sobre o mundo. Ele questiona as origens. Agora, isso soará como se não faz sentido, mas siga-me por um momento. Em Filipenses 4:15, Paulo escreveu: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho... Pare aqui. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, a palavra princípio é a palavra grega origem. Está como? Ok, estou todo perdido. Deixa eu te explicar. Paulo disse: quando vim a vocês, Filipenses, preguei as origens do Evangelho. Lhes dei as fundações do reino para que pudesse ver o reino através das origens reais que são da primeira intenção de Deus, seu começo. O que o espírito de origem faz? Ele redefine as origens de Deus. Por exemplo, foi criado realmente a imagem de Deus? Porque Gênesis 1 diz, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. A propósito, 7 vezes Deus diz, façamos o peixe, segundo a sua espécie. Façamos o gado, segundo a sua espécie. Façamos os pássaros, segundo a sua espécie. E 7 vezes Deus, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. O próximo verso diz, e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa espécie. Você não foi feito de acordo com a espécie do macaco, não foi feito de acordo com a espécie da ameba, foi feito de acordo com a espécie de Deus. Deus fez tudo segundo a sua espécie e você foi feito a espécie de Deus. Por isso você é filho e filho de Deus. Está comigo? Mas os inimigos, o espírito de origem, ele vem e diz, foi feito realmente a imagem de Deus ou você é uma ameba evoluída? Ou talvez seja um macaco muito esperto. Está comigo? Estou dizendo que ele cria novas pregações, novos ensinamentos que questionam as origens de Deus para que não se sinta mais como um filho ou uma filha de Deus. Agora você é só um animal mais inteligente do que os outros. E proponho que costumávamos matar animais e proteger pessoas. E quando muda a origem, matamos pessoas e protegemos animais. É meio engraçado para mim. Sim, é triste, né?
Eu amo ciência. Definitivamente não sou um cientista, mas adoro ciência e leio muitos livros de ciência. Em Romanos 1, diz que o invisível de Deus pode ser visto através da criação. Estudo a criação, procurando por Deus na criação. Os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno, sua natureza divina, são claramente vistos na criação. Então, a verdadeira ciência, não a falsa ciência, te levará ao Criador, porque Deus nunca faz nada que Ele não é. Eu amo isso. A teoria do Big Bang é engraçada, porque, para mim, eles dizem que essas moléculas se juntaram, e eu sei que é muito mais do que isso, eu entendo a parte da história deles, e houve esse Big Bang e puf. Espere um pouco. De onde veio as moléculas? Veja, o desafio é que, mesmo que se acredite em evolução, tem que pegar e emprestar algumas das coisas de Deus para chegar lá. E eles fazem senso das coisas dizendo, bem, levou 1 bilhão de anos. Outros ao longo de bilhões de anos. É como se 2 Volkswagen se chocarem e um Corvette saiu disso. Você pensa, isso é ridículo. Não, demorou 1 bilhão de anos. Esqueci disso. E de alguma forma, se aumentar a quantidade de tempo que demorou, tudo faz sentido. E se eles se chocassem por 1 bilhão de anos? Sou estúpido, porque não pensei nisso. Ei, espere, e a rocha viveu? Isso aconteceu? Levou 1 bilhão de anos. Isso levou 1 bilhão de anos? Não, levou 100 bilhões de anos. Isso faz todo sentido. De alguma forma, se deixá-lo lá por mais tempo, é lógico. Essas são as pessoas inteligentes na Terra. O Origem está mudando as definições da criação de Deus. Isso é realmente uma criança ou é só um feto? Me lembro que costumávamos dizer, é um menino ou uma menina? Agora temos que perguntar, é humano? Esse é humano? Eu sei que você teve um humano. Esse é o seu segundo humano ou esse não é um bebê? Isso. É você mesmo um menino? Talvez seja uma garota. Sei que tem um pênis, seu DNA diz que é um menino, mas e se for realmente uma garota? Deve realmente se casar com o sexo oposto? Mas e se não for? Veja, o que acontece quando está sob o espírito de origem, coisas que são ridículas parecem bem lógicas. Elas parecem muito lógicas, sabe por quê? Porque não está processando aqui, está processando no segundo céu. E as coisas que não fazem sentido, pessoas muito inteligentes acreditam porque estão sob um espírito que está trabalhando nos filhos da desobediência. Mas onde se senta? Se senta no terceiro céu. Enquanto fique no terceiro céu, será um arquiteto cultural que mudará a história, porque tem autoridade e poder. Mas quantos sabem, quando entra no segundo céu e está lutando contra outras pessoas e fica no primeiro céu e acusa outras pessoas, quantos sabem, não está mudando nada? Eu quero falar um pouco sobre as orações de fé em Mateus capítulo 17. Vamos lá, 3 discípulos acabaram de descer da montanha, se lembram do Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João foram. Se Ringo tivesse ido, teria uma banda, mas não tinha música tocando. Desceram da montanha, 9 discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino. Se lembra da história? E assim que eles descem da montanha, imediatamente, o pai do garoto corre até Jesus e diz, Ei, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, você pode me ajudar? Eu tenho certeza que os 9 discípulos estavam chateados e não foram no monte. Jesus só leva os espirituais para lá. E eles não podem expulsar o demônio, tenho certeza que eles não estão tendo um bom dia. Jesus expulsa o demônio imediatamente e eles ficam,
Ei! Continuamos aqui, ele diz, então os discípulos aproximando de Jesus em particular disseram, ei, por que não podemos expulsá-lo? Jesus disse, porque você não é Pedro. Oh, não, me desculpe. Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quero que diga para seus vizinhos, e nada vos será impossível. Eu gosto das palavras de Jesus aqui. Os discípulos dizem, ei, como é que não conseguimos fazer isso? Oramos a mesma oração. Que ora? Fizemos todas as coisas que nos diz para fazer, mas ele não saía. E Jesus disse, por causa da sua pequena fé. Porque se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer essa montanha, se move, e ela se moveria. Jesus disse a eles, sua fé é menor que um grão de mostarda. Sua fé é como um átomo, não temos nenhuma palavra ainda. Conhece uma semente de mostarda? Sua fé é menor do que isso. É por isso que não conseguimos. Mateus, o que ele disse? Ele disse que nossa fé é menor que um grão de mostarda. E se crescer para um grão de mostarda, podemos expulsar o demônio. Mas por que é menor do que isso? Estamos mal. Isso não é o que ele quis dizer. Essa frase, do tamanho do grão de mostarda, por sua causa, sua fé é pequena, essa palavra pequena não se refere ao tamanho, mas quanto tempo se mantém na luta, é a palavra breve. Ele não estava dizendo, sua fé é menor do que um grão de mostarda. Ele disse, se mantivesse a semente de mostarda o tempo suficiente, é por isso que você não conseguiu expulsar o demônio. Está comigo? Jesus conta a história em Lucas 18, provavelmente se lembra disso, e começa assim, agora ele está dizendo aos discípulos, Jesus dizendo aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia na cidade um certo juiz que não temia Deus, não respeitava o homem, e havia uma mulher naquela cidade que vivia dizendo, me julgue a minha causa. E depois de um tempo ele disse, olha, mesmo que eu não tema Deus, mesmo que eu não tema homens, todavia essa mulher continua me molestando, eu vou fazer justiça para que ela não volte e me importune mais. E o Senhor diz, ouvi o que o justo diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, se clamar a Ele dia e noite, ainda que tardio, para com eles, digo-os que depressa Ele fará. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu amo essa história, porque me lembra de que não é quanta fé tenho, mas como a mantenho na luta. E ele conta histórias sobre uma mulher que chega a um juiz injusto e diz, me dê proteção, me dê proteção. Ei, me proteja, ei, me proteja, ei, me proteja, ei, me proteja, ei, me proteja. Está irritado? Ele estava. E o juiz diz, ainda não porque temo a Deus, mas respeito os homens, mas todavia eu nem gosto dessa mulher, mas ela fica me molestando e eu vou te fazer justiça a ela. E Deus diz, é assim que a oração funciona. Não sei se entendeu o que ele acabou de dizer. Ele conta a parábola para ensinar-lhes que eles devem orar sem desanimar. E ele diz, quer saber como orar e sempre ter resposta? Sim, não pare de orar. E ele faz essa pergunta depois que ele contou a parábola. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Relacionamos não com o quanto, mas com a perseverança da oração. A perseverança de encontrar. Vou encontrar fé na terra, está diretamente relacionado com vai continuar orando, persevera. Significa que ora até que algo aconteça. Por quanto tempo eu oro até que algo aconteça? Eu já recebi oração, irmão. Pessoas me escrevem sempre, Deus abençoe, sei como se sentem, você também? E eles dizem, eu fui na Bethel, oraram por mim 5 vezes e ainda estou doente. O que eu faço? Ora de novo. Oraram 5 vezes. Sim, não está curado, certo? Sim. Não, ore de novo. O que isso vai fazer? Eles orarão por você de novo. Já ouviu falar de um milagre que aconteceu instantaneamente, ou o tempo todo? Percebo que demora muito tempo para Deus agir de repente.
Essa pessoa diz, um cara veio e orou por mim. E, ouça, olha o meu joelho. Deus fez um joelho novo. Como isso aconteceu? Não sei, ele orou por mim e instantaneamente foi curado. O que ele não contou é que ele está indo lá por 6 anos. Quantos já ouviram falar de milagres assim? Pensa, isso é incrível. Eu penso, eu vou lá, vou receber oração e vou ser curado. E Deus te abençoe, espero que fique. Mas se não ficar, ore novamente. Quantas vezes? Até ficar curado. Concorda com isso? Amo a geração do milênio. Realmente amo. E eles, a geração Z, nem sei o que vem depois disso. Espero ter um chamado de Z, porque eles não acham que vai ter outra. Mas acho que vamos começar tudo de novo como A. Vai ser chamada a próxima. Ei, vocês são um bando de As. Ao contrário de A e a Z. Poxa, isso não saiu do jeito que eu quis. Enfim. Eu amo a geração do milênio. Eles são a geração mais criativa da história do mundo. Houve mais mudança nos últimos 50 anos do que nos últimos 5.000 anos juntos. Há uma coisa que acontece quando cria tantas coisas, é que começa a pensar que tudo deve acontecer instantaneamente. Temos gratificação instantânea, temos comida instantânea, temos aveia instantânea, temos tudo instantâneo. Eu como bacon instantâneo. Posso comprar no Costco, coloco no micro-ondas, 30 segundos e tenho bacon. Agora eu sei que demorou um pouco, muito mais do que isso. Deixa, vamos avançar. Agradeço a Deus pela nova aliança. Toda vez que como bacon. Obrigado. Senti eu mesmo. Marcos 11, 23, quero falar um pouco sobre a oração através da proclamação. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Próximo verso. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, tempo passado, e ali sim lhe sucederá. Você sabe o que é reclamação? Reclamação é para o diabo o que a adoração é para Deus. Quando oramos, é o nosso dever como crentes. O que é você? Eu sou um crente. Então, por que está orando sem fé, quando é inerentemente crente? Quando oro a vontade de Deus, até eu ver a vontade de Deus acontecer, começo não só a orar, mas diz, se disser a esse monte. Eu não penso, eu não oro, eu falo aos montes. Começamos uma reunião de oração cerca de 8 meses atrás, Ângelo e eu começamos uma reunião de oração só de 1 hora, são quintas-feiras de manhã, das 8 às 9, e oramos só por coisas do governo. Oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, oramos por outras nações. Às vezes colocamos as 30 pessoas mais procuradas em um PowerPoint, com sua foto e nomes. Nós dividimos em grupos e oramos, porque esses são os mais procurados por Deus, e oramos pelos mais procurados. Mas aqui está o que nós fazemos, nós oramos até que demos uma profecia para eles. Então começamos a profetizar, digamos, Jim Jones. Dizemos, Jim Jones, Deus diz. E agora nós não estamos só orando, estamos fazendo uma proclamação sobre o Jim Jones. Jim Jones, você é um homem nobre. Deus diz que você é um homem, Isaías 61, estava quebrado e cativo e vai reconstruir cidades. E começamos a profetizar, e há só tipo 30 a 100 pessoas lá, mas fazemos isso. Prefiro ter 30 pessoas que creem do que 10.000 que estão tentando descobrir que dia é hoje. Não você. Chegou aqui no domingo. Escapou, Chris. Isso foi só uma piada. Em Lucas 8, 22, Jesus está num barco com seus discípulos, já disse a eles, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Ele fez uma proclamação, vamos para o outro lado. Entram no barco e com essa história, o Bill já contou muitas vezes, Jesus contou primeiro.
E Jesus vai dormir no barco. E eles acabam em uma tempestade. Quando já se sentiram a vida assim, Jesus diz, vá aqui, e vai lá e tem uma tempestade. Pensa, ei, por que eu obedeço e as coisas dão errado? E Jesus está dormindo no barco. E o Bill diz, se só pode ter autoridade sobre a tempestade que pode dormir nela. Eles acordam Jesus e dizem, não se importa que estamos perecendo. Jesus conhece a história, ele repreende a tempestade e olha para eles e diz, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Lembre-se da última vez que ele os repreende, ele diz, porque você tem pouca fé, porque ele não fez o milagre por causa da sua fé pequena. E dessa vez você diz, você tem, mas cadê? O ponto é que a fé deles estava nele fazendo, e o ponto dele é que eu falei que eu ia até para o outro lado, por que você não teve fé para parar a tempestade? Porque me acordou. Veja que em oração, muitas vezes estão pedindo Deus para fazer coisas que no terceiro céu temos autoridade para fazer. No terceiro céu, não estamos só orando a Deus, estamos orando com Deus. Estamos sentados em lugares celestiais com Deus e temos a autoridade que Deus tem, temos autoridade sobre a terra. Não tenho que ir a Deus e dizer, Deus pode, eu te coloquei em autoridade, faça algo sobre isso. Pode imaginar se toda vez eu fosse ao Bill e diz, Bill, tem esse problema na minha escola de ministério e preciso que faça algo sobre isso. Ele ficaria tipo, eu te pus no comando dela. Por que você está me perguntando sobre isso? E o que eu vejo é, muitas vezes, não sabemos que estamos em comando. Ok. Já andou pela sua cidade e viu algo errado? O que for. Mendigos, seja o que for. E está andando na sua cidade e vê esse problema e diz, por que ninguém faz algo sobre isso? Você sabe por que você pensa isso? Porque você é quem tem autoridade para fazer algo sobre isso. A oração profética move montanhas. Eu vejo o que Deus diz que Ele quer fazer e então falo. Me torno um proclamador, o declarador. Digo, monte tem que se mover. Olho em volta na Califórnia e vejo onde estamos indo com a moralidade e posso ficar aqui no primeiro céu. Ah, não. Olha, todas essas pessoas imorais estão tomando a terra. Oh, meu Deus, as coisas são terríveis. O que vai fazer sobre isso? E Deus diz, já fiz. Eu te coloquei em lugares celestiais. Esse não é mais meu problema, esse é o seu problema. Deus, quando vai fazer algo sobre essas pessoas imorais que estão tomando a Califórnia? Eu já fiz algo. Eu te mudei para a Califórnia. Mas Deus, eles me assustam. O que vai acontecer se eles não gostarem de mim? Bem, eles não gostaram de mim. E acabou bem. Eu morri pelo mundo. Peguei as chaves de volta. As dei a você. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, Paulo está escrevendo para Timóteo, diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Timóteo, quero lembrá-lo das profecias que foram ditas sobre você, para que por elas, pelo quê? As profecias, combata o bom combate. Me lembro de anos atrás, e contei uma história muitas vezes, mas tive um colapso nervoso que durou 3 anos e meio. E uma das coisas que aconteceu com 2 anos e meio é que morávamos em Riverview, Bill era o nosso pastor, tivemos um retiro de homens. Nunca tinha ido a um retiro de homens. Não gostava de estar em lugares pequenos, porque tinha uma ansiedade social e ataques de pânico. E os caras disseram, ei, vamos a esse retiro. E se acha que Riverview é longe? É 3 horas de Riverview. Tipo, sério, eles nem mapearam ainda. É meio que uma piada. Mas é chamado Barra 717. É depois do mundo. Finalmente, meus amigos ficaram me chamando. Ok. Charlie Harper vem e me pega, às 6 de nós no carro, e estamos dirigindo para a Barra 717. Estou tentando não ter um ataque de pânico no carro. Estou pensando, oh meu Deus, todos esses homens, somos 70, estavam enlouquecendo. E eles disseram,
E tem um profeta que será nosso pregador convidado. E digo, espera, não pode ficar pior do que isso. Estou pensando, ele vai me chamar, vai contar todas as coisas ruins que eu estou pensando. E isso não vai ser bom. Eu comecei a confessar meus pecados, estou falando sobre os que não cometi, aqueles que eu poderia cometer. Confessando coisas que pensei que quando estava no útero. Chegamos ao acampamento, chegamos para a reunião das 7 horas. Me sento lá atrás e estou lá e estou orando. Deus, por favor, não deixe que ele me chame, por favor, por favor. E se eu penso outra coisa que fiz errado, eu oro, Deus, me perdoe, Senhor. Eu te peço perdão por roubar. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu lembro que eu roubei aquela maçã e confessando tudo que eu podia pensar. E assim, Dick Joyce, o profeta, se levanta e abre a sua Bíblia e ele diz, eu acho que devo ministrar para algumas pessoas primeiro. E pensa, não, eu não sou uma pessoa... E olha para mim e diz, você, aí atrás, vem à frente. E ele me chama, e Charlie Harper e outro cara, acho que profetizou sobre Charlie primeiro, eu estou sentado lá e estou molhado até a cueca. Estou louco de ansiedade. Ele termina com o Charlie e olha para mim e diz, passou por uma terrível tempestade. Passou por uma terrível tempestade, mas é um homem de Deus e é um pilar na casa de Deus. Você e sua esposa são pilares na casa de Deus e ensinará ao meu povo os caminhos do reino. Viajará pelo mundo ensinando ao meu povo os meus caminhos do reino e levará sua família com você e trará seus filhos e os filhos deles. E ele disse para mim, não vai passar seus filhos irão com você. Ele disse 5 vezes para mim, sua família virá primeiro, seus filhos vão crescer com você, não vou deixar crescer além de seus filhos. Se dê para sua esposa e seus filhos, pois a sua família serão pilares na casa de Deus. Kathy transcreveu isso, claro, com a máquina de escrever, 3 páginas, dobrei, coloquei no bolso e carreguei comigo por 3 anos. Estava coberto de suor, sabe? Tira para fora e as letras estão escorrendo na página. Toda vez que tinha um ataque de pânico, que acontecia várias vezes ao dia, ia ao banheiro e lia. Você não é um covarde. Você não é uma gelatina. Você é um pilar na casa de Deus. Será um professor na casa de Deus. Sua família ensinará com você. Eles serão colunas na casa de Deus. O que eu estou fazendo? Estou tomando a palavra profética que foi dita sobre mim e estava usando para combater o bom combate. Está comigo? Estava usando para combater o bom combate. Quantos sabem? Deus não faz isso só para nossas vidas pessoais. Ele faz isso para nossas vidas corporativas e sobre as nossas cidades e nações. Não tenho para pular todas as escrituras. Tem outras 10 páginas. Mas nos dias de Daniel, que foi levado cativo por Nabucodonosor à Babilônia, os babilônios vieram a Jerusalém, venceram os israelitas em batalha, derrubaram o belo templo de Salomão e levaram todo o povo como prisioneiros de guerra a uma terra estrangeira. Mas sabe o que aconteceu? Eles levaram Daniel. E sabe o que ele fez? Ele orou 3 vezes ao dia. E abriu as janelas para Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas abre as janelas para Jerusalém e ora 3 vezes ao dia. Sabe o que ele estava orando? Já pensou? O que Daniel orou por 3 vezes ao dia? Eu te digo o que ele orou. Ele orou Isaías 45, que foi escrito 100 anos. Veja isso. 100 anos antes de Ciro, Daniel estava orando em Isaías 45. O que diz Isaías 45? Haverá um rei, seu nome será Ciro. E vou dar-lhes tesouros escondidos em lugares secretos das trevas. Sabe o que é interessante? Primeiro de tudo, Isaías profetizou 100 anos antes de Ciro nascer. Mas adivinha o que aconteceu? Profetizou antes que Daniel soubesse que havia um homem chamado Ciro. Daniel estava orando essa oração. Sabe o que mais ele estava orando? Estava orando a oração de Jeremias 29. Jeremias profetizou que o povo de Deus seria levado por 70 anos. Mas no ano 70, um homem chamado Ciro os deixaria ir. Adivinha quem estava servindo Ciro no ano 70? Daniel. No ano 70, a Bíblia diz que Daniel está lendo Jeremias e notou que Jeremias disse que no ano 70 ele deixaria o povo de Deus ir. E no livro de Daniel diz, e Daniel viu que eles estavam no ano 70.
e estava orando por Jerusalém por 70 anos e percebeu, ei, não posso só orar, hoje é o ano 70. Estou dizendo que isso não exigia só oração, exigia que ele fosse até Ciro e dissesse, ei, cara, seu nome está no livro, e é o ano 70. Oi, tchau, vamos. Deixe-me terminar com isso. Ciro não só deixou o povo ir, mas o que não foi profetizado é que Ciro pagaria por toda a reconstrução do templo. Ciro não só deixou as pessoas irem, ele fez muito mais abundantemente do que pede ou pensa. Ele deixou o povo ir e pagou $1 bilhão para a reconstrução do templo. O que vejo é isso. Você não está só mudando a sua história através de declarações proféticas, está mudando nossa história com as suas declarações proféticas. Pode se levantar? Essa manhã, quando eu estava na frente, um dos nossos líderes se aproximou de mim durante o primeiro culto e disse, tive uma visão contigo? Posso compartilhar? Sim. Eu tive essa visão que todo mundo tinha suas mãos estendidas e estava entregando cada uma espada que dizia fazedor de história. Ele disse, acho que não esteja só pregando, acho que está equipando os santos para mudar a história. Eu gostaria que colocasse as suas mãos assim, se está assistindo na Bethel TV, pode se juntar a nós, você também é um fazedor de histórias, se está na sala ao lado, onde ouvir minha voz, coloque as suas mãos assim para frente, acredito que a declaração profética é verdadeira, acredito que vou equipá-lo agora com algo que não tem, não porque eu seja especial, mas porque sou o ungido de Deus hoje. Lembra-se que você orou por mim? Agora, o ungido de Deus vai te dar uma espada, e vai pegar essa espada, e vai mudar a história com ela. Senhor, liberamos espadas aqui. Não espadas para cortar a orelha das pessoas, não espadas para atacar seres humanos, mas uma espada do Senhor para lutar contra os principados demoníacos. Para mudar a história para o rei e o seu reino, derrotar o inimigo em seu próprio território e começar a mudar a história para o rei e o seu reino, até que os reinos deste mundo se tornem os reinos de nosso Deus. E a história se torna sua história. Amém. Todos digam, eu recebo para mim mesmo. Deus te abençoe. Muito obrigado. Vá em frente e permaneça onde está. Nossa equipe pode vir a caminho. E não foi maravilhoso? Uau, vamos lá. Deu o pastor Chris um outro aplauso. Isso foi muito bom. Eu quero tomar só alguns minutos aqui e dar a alguém a oportunidade. Se estiver nesse lugar e não sabe não está bem com o Senhor, o maior milagre que pode acontecer é você entrar de novo com Ele. Talvez você está aqui, você está coçando a sua cabeça, não sabe, pensando que talvez você não pertence aqui. O bom é que você não vem a Deus por causa dos seus méritos. Talvez você vá à igreja, talvez não. Não estou perguntando se você vai à igreja, estou perguntando se você conhece Jesus. A Bíblia diz que todos nascemos pecadores, somos pecadores por herança, é por isso que somos bons em pecar antes de vir a Cristo. Mas Deus nos amou tanto que Ele enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas através dele podemos ser salvos. Ele demonstra o seu amor por nós, porque enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Essa é a boa notícia. É o amor de Deus. É nisso que Deus nos atrai. É sobre um relacionamento pessoal com Jesus. Não é baseado no que você fez, ou quão bom você foi, ou nada. Talvez esteja sentado aqui dizendo, não, eu não posso responder a isso, eu fiz muito. Não há pecado jamais cometido nessa terra que não possa ser perdoado. Ponto. O sangue de Jesus lida com todo o nosso pecado. Essa é uma mentira que o inferno, que nos faz sentir como se não pudéssemos ir a Cristo. Erramos muito. Talvez, faça isso depois. Não, se Deus está te atraindo agora, alguns vieram milhas, estados para chegar aqui. Não deixe os últimos 30 pés da mesma maneira que você entrou nesse lugar. Venha a Cristo hoje. Talvez esteja aqui e diga, sabe uma coisa? Eu estou pronto para fazer isso. Estou pronto para dar minha vida a Jesus. Precisa de coragem para entregar a sua vida com Ele. Mas essa coragem que você vem ao reino é a coragem que você anda no reino. Amém? Essa é uma família. Te amamos. Não há vergonha aqui. O sangue de Jesus nos fez limpos. Todos já estivemos aqui antes. Se está nesse lugar e diz, sabe uma coisa? Estou pronto para isso. Vou entregar minha vida a Jesus. Quero encorajá-lo agora mesmo onde está. Levante a sua mão. Exatamente onde está. Vá em frente, acenda.
Alguém aqui? Logo ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim. Vamos lá. Deus te abençoe. Hoje é um novo dia para você. É um novo dia para você. Vejo velhos sonhos que morreram, novos sonhos se tornando realidade. Deus vai tocar sua vida. Deus vai tocar sua vida. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus. Alguém mais. Vamos lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tão bom. Talvez esteja assistindo na Bethel TV, agora no seu carro, onde quer que esteja. Sinto que alguém está num avião ouvindo isso. Deus vai te encontrar onde você está. Você não pode fugir de Deus. Ele se encontrará com você onde está. Eu quero que vocês que levantaram a sua mão, quero te pedir que venha à frente e entregue a sua vida a Jesus. Pode dizer, por que fazer isso publicamente? Porque todos na Bíblia que serviram a Jesus, que começou a segui-lo, fez isso publicamente. Ele não foi pendurado na cruz em um quarto. Ele foi pendurado publicamente, por todos os que declaramos publicamente. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Amém? Se levantou sua mão, quero encorajá-la a sair da sua cadeira e vir aqui. Vamos celebrar enquanto vem. Esses caras vão orar por você, vamos te dar uma Bíblia. Vamos lá. Deus te abençoe. Venhamos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim. Vamos lá. Logo ali. Vai em frente, vai direto para lá. Sim, é um novo dia. 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém estiver em Cristo, ele é a nova criação. As coisas velhas passaram, eis que todas se tornaram novas. Glória a Deus. Vamos lá, dê louvor a Deus. Se a equipe de oração pudesse vir à frente, queremos orar por alguém aqui que precisa de um milagre. Toda semana, milagres acontecem aqui. Palavras proféticas acontecem, pessoas são curadas, Deus move e toca as pessoas. Você está aqui agora e precisa de um milagre em seu corpo. Alguns vieram de todos os lugares. Queremos estar aqui para ministrar a você também. Também não posso ignorar uma pessoa aqui que precisa de rededicar sua vida ao Senhor. Precisa rededicar. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo da salvação. Não espere. Vem e rededique sua vida ao Senhor. Quem é? Precisa rededicar sua vida ao Senhor. Vamos lá. Alguém aqui. Vou esperar por alguns segundos. Vamos. Vamos. Alguém precisa só rededicar sua vida para o Senhor? Ok. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Nos vemos hoje à noite. Venha receber oração se precisa de oração.